Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui às nossas aulas sobre a parte de Brasil República, a República conhecida como Velha, né? A partir de 1889, 15 de novembro, até 1930. Na aula anterior a gente tratou de movimentos urbanos, né, que avançaram um pouco mais do que a fase da República Velha. A gente fez um recorte até a década de 40, 50 ali. E agora a gente vai falar dos movimentos rurais que estão ligados sim a essa república conhecida como oligárquica, né? Onde os grandes senhores de terra dominavam o cenário político ou de alguma forma estavam relacionados com as elites políticas que definiam os rumos aí também das decisões econômicas, né? E das vantagens que esses grupos tinham sobre outros dentro desse contexto, tá? Então vamos abrir a tela aqui. A gente tem esse tema, esse título, né, para a aula, República Velha, Oligarquias e Movimentos Rurais. Essa é a tela do Benedito Calixto, né, que retrata aí a proclamação da República com Deodoro da Fonseca e a turma, né, os militares que fizeram esse movimento, na verdade, mais liderado pela jovem oficialidade do Exército e pelo professor Benjamin Constant sobre a ótica do positivismo do que o próprio Deodoro, que nem era definido exatamente como um republicano, e sim como um crítico da monarquia do Dom Pedro II, né? Enfim, essa é uma das discussões interessantes aí que vocês podem encontrar nos podcasts que vão ser disponibilizados para essa aula, né? Que falam dos presidentes da República. Podcast feito pela Folha de São Paulo, tá bom? Então, vamos passar um pouquinho aí para o nosso conteúdo. As diferentes projetos republicanos, aí, né, grupos que disputavam poder nesse processo de transição da monarquia para a república, que sobreviveu a muitas conciliações, talvez mais até do que rupturas, mas que teve disputas aí nesse campo político entre os positivistas, né, o grupo que estava ali entre os militares principalmente, né, e que organizou esse movimento para a tomada do poder. Só que esse grupo foi predominante apenas no primeiro momento, vejam bem aqui, né, entre 1889 e 94, durante os dois primeiros governos que foram a República da Espada, assim conhecidas, né, do Deodoro da Fonseca, até a aprovação da primeira Constituição, quando o governo dele passou a ser, então, legitimado pela Constituição. A primeira fase é provisória, né, e ele durou pouco tempo por conta de revoltas, a própria revolta da Armada, né, parte da Marinha ali que se voltou contra ele. Então esse é o contexto inicial da nossa República. E o vice, Floriano Peixoto, que assumiu o poder e não respeitou também a lei, continuou no cargo ao invés de convocar novas eleições como era previsto naquela época, tá? As mudanças são dadas e existem aqui outros grupos nesse campo. A chamada República Liberal, né, o termo liberal não tem muito a ver com o liberalismo que a gente entende clássico, né, o liberalismo europeu em inglês, por exemplo. Mas eram grupos que defendiam uma coisa mais descentralizada em relação aos estados, né? E essa postura foi a que predominou no período da República Velha, depois da República da Espada, da fase da Espada, vamos dizer assim, né? Até o final dela, até a Revolução de 30, né? Revolução ou golpe, né? Como a gente pode ter diferentes interpretações. Esse é um momento que nós veremos depois, a chegada do Vargas ao poder e outro período aí da nossa história. E a República Jacobina, que na verdade não foi, né? Seria a ideia de uma forte participação popular, mais favorável a essas medidas sociais, aos mais pobres e desfavorecidos, mas esses jacobinos não tinham uma postura muito clara também, né? Predominante em setores da classe média urbana que não chegou a se concretizar, né? Alguns apoiavam, por exemplo, em épocas o próprio Floriano Peixoto, que era um militar extremamente autoritário. Então, assim, esses jacobinos eles variam, eles oscilam um pouco, mas seriam um grupo mais popular, é isso que eu posso dizer a princípio, né? A concepção aí dessa república oligárquica, o que quer dizer, né? A oligarquia é o governo de poucos. É um período em que o Brasil foi controlado principalmente pelas elites do Sudeste, né? De São Paulo e Minas, ligadas à pecuária e à cafeicultura como principal produto do Brasil na época, né? Então, Minas e São Paulo vão gerar aquilo que a gente conhece muito, essa expressão chamada café com leite, né? A política do café com leite seria essa política voltada para São Paulo e Minas, como São Paulo fosse a terra do café e Minas a pecuária, né? Mas nos dois estados tem café também, embora São Paulo fosse o maior produtor na época, tá? E enfim, eles se alternam na presidência da República. De certa forma, o presidente vai ser de São Paulo ou de Minas,
desde aproximadamente 1902 em diante, né? Quando o Rodrigues Alves em diante, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas é uma alternância entre paulistas e mineiros, não necessariamente um presidente nascido em Minas ou São Paulo, mas que fosse candidato, né, pela plataforma política de São Paulo ou de Minas. E esse acordo parece que foi respeitado, com algumas possibilidades de ruptura aí no meio. Tá? Mas de certa forma ele foi até 1930. Claro que havia arranjos aí entre outros estados que também queriam, né, de certa forma, essa participação no poder, como aparece aqui. Tá? Mas é o café com leite configurado a partir do que ficou chamado de política dos governadores. Então esse foi a base do café com leite, na verdade. O acordo firmado entre o presidente Campos Salles, né, na época, e os governadores estaduais, que previa esse apoio mútuo. Tá? Então há uma tentativa de aliança nacional, vamos dizer assim, e claro, de conchavos, de acordos políticos, né, de apadrinhamento político e daí por diante. Qual que é a base de tudo isso? A base de tudo isso é o coronelismo, é o poder dos latifundiários, é o poder dos donos da terra, né, que vinha desde o período regencial esse termo. O coronel era aquele que armava uma guarda, integrava a guarda nacional na época do período conhecido como período regencial. Né? Nesse sentido, né, a gente tem uma série de expressões que são comuns a esse período, né, conhecido como clientelismo, né, que é o voto em troca de pequenos favores ou presentes, tipo, né, te dou um par de bota, um agora e o par eu dou na volta, depois que você me votar no candidato escolhido, no candidato indicado. Então havia uma série de pressões nesse sentido, né, em que as pessoas muitas vezes eram até compradas, e por que não pensar até hoje, de certa forma, pode haver esse tipo de coisa, embora a justiça eleitoral exista, e não existia naquela época, né, para coibir esse tipo de coisa. O voto de cabresto, que é uma das expressões mais usadas, a ideia de intimidações, de controle sobre o eleitorado, que são principalmente expressões que vêm do meio rural, né, nesse caso, que a maioria estava no meio rural, considerando que analfabetos, mulheres, muitos não votavam, a grande parte da população não vota. Mas trabalhadores pobres que tivessem algum tipo de letramento, que era raro, ou até os imigrantes, descendentes de imigrantes que se naturalizassem e soubessem ler e escrever minimamente, já poderiam ser eleitores nesse caso. Tá? A manipulação de dados com votos repetidos, na verdade esse termo tem no resumo de vocês, está escrito como bico de pena, que é um dos termos usados para essa manipulação política também. Né? E a degola, que é acabar com os opositores, nem que seja na base da força e do golpe, né? Do golpismo nessa época. Enfim, existe um acordão dessas elites, e Sudeste é o que mais se destaca, porque tem também a maior população, a maior economia e a maior representação no Congresso. Então, se os governadores tiverem apoio no Congresso, da maioria dos deputados, para suas políticas dentro desses estados, é lógico que eles vão acabar dominando o cenário, inclusive, da presidência da República. Eles conseguem promover campanhas para esses presidentes que se alternam entre São Paulo e Minas. Tá? Bom, aqui tem algumas imagens que mostram um pouco essa ideia, o voto de cabresto, o eleitor, né? Aparece aqui embaixo na legenda, ela fala, é o Zé Besta, e ele fala, não, é o Zé Burro, né? A ideia de que o eleitor não tinha noção nenhuma do que estava fazendo ali na sua participação pífia na política nacional, e aqui também a ideia de eleitores defuntos, gente que já tinha morrido, e de alguma forma aparecia, né, como alguém que votou. Então as fraudes eleitorais eram diversas, tá bom? Passando um pouquinho mais aqui, os movimentos messiânicos, que são importantíssimos nessa aula. Então eu vou listar para vocês 4 movimentos aí, 3 que são mais ligados ao messianismo e um outro que seria um movimento mais social mesmo, tá? E todos têm sim, são movimentos sociais, né? A princípio, analisados pela historiografia de hoje. Naquela época como era? Canudos, né? Uma regiãozinha lá no interior da Bahia. Canudos foi uma vila fundada por pessoas fugindo da miséria, da dificuldade, dos trabalhadores rurais, do coronelismo, né? Enfim, e de certa forma da própria república, que passa a tentar controlar, por uma unidade federal, né, tudo que existe no Brasil, inclusive pela cobrança de impostos e outras questões que são caras ao meio em que eles vivem, ao sertão. Tá? Então muitos seguem esse beato, esse Antônio Conselheiro, está aqui representado na imagem, né, ao lado, e ele não era padre formado, mas ele tinha uma grande penetração aí nesse povo do interior.
tá? E forma uma comunidade que era como se fosse paralela, porque eles não eram oficialmente uma cidade, só que ela cresceu relativamente para a época, ela chamou atenção. O vilarejo parece que chegou a ter 20 a 30 mil, não tem um número exato, pessoas, mas é um número razoável para aquela época, né? Até grande para aquela época. E começa a incomodar no sentido que eles são taxados de fanáticos religiosos contra a república, desculpa, como monarquistas, né? Tá aqui, ó, até tomando ares de dizer à república, alto lá, daqui não passarás, que os republicanos não entrariam em Canudos, que as leis da república, principalmente que eram leis laicas, né, de um estado separado da religião, incomodavam também esse pessoal do interior, esse cristianismo que existe, né, também no interior do Brasil de uma forma mais popular, né, diferente. Enfim, o que acontece? Aqui tem algumas imagens, né, para vocês verem. São imagens, as fotografias que tem aí do conflito, do final, mulheres, crianças, né, e seguidoras do conselheiro presos no último dia da guerra. Tá? O conselheiro mesmo morre nesse episódio. Canudos, né, a foto aqui de Canudos como era vivo em 1897. Como foi o desfecho disso, né? O governo republicano, os coronéis que se incomodavam também com esse povo, que estava ali formando um coletivismo cristão no meio do sertão, né? E a igreja também se unem, dizendo que o próprio Antônio Conselheiro não era padre, não tinha autoridade para isso, né? Seriam fanáticos religiosos. Então, assim foi tratado. A campanha ela foi muito forte, inclusive na imprensa da época, jornais aqui de São Paulo, do Sudeste, e o próprio presidente da República acabou mencionando que não deveria sobrar nada em Canudos, né? Que era na época do Prudente Moraes, o primeiro presidente civil da história da República. Depois de 4 expedições militares, Canudos foi massacrado, eles dizimaram quase todos, o que sobrou foi algo como na foto que aparece ali, alguns prisioneiros, tá? Acho que algumas centenas de prisioneiros. Então diz que foi uma matança de em torno de 15, 20 mil pessoas, alguns falam mais, mas enfim, é um massacre, isso é absurdo, né? O que aparece muito na bibliografia, no caso, a obra Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é um autor da época, que era jornalista também, que escreve o clássico Os Sertões, né, um tratado sobre o sertão, a geografia, o que é o sertanejo. Ele define um pouco essa figura com uma visão de época, tá? Então, isso é um estudo que vocês devem ter aí para literatura. Existem, claro, visões estranhas, inclusive meio raciais, muito fortes nesse livro. Mas o Euclides da Cunha, na parte final, em que ele narra a guerra de Canudos, ele condena a ação violenta extremada do Estado, né? Ele vai até lá e ele vê que não era bem o que estavam falando sobre os canudenses. Eles não pareciam ser essa ameaça toda a princípio, mas reagiram, é claro, às agressões que ocorreram, tá? Então essa é uma história importantíssima. Na próxima a gente vai ver aqui a revolta de Juazeiro, no Ceará, liderado pelo padre Cícero, que é essa figura aqui. A causa seria intervenções do governo federal numa política conhecida como política das salvações ou salvação nacional. O presidente era Hermes da Fonseca, um militar voltando à cena, uma época que quase houve uma ruptura ali, né, no café com leite. Tinha um grupo apoiado por São Paulo, por um grupo de republicanos paulistas que eram contra esse esquemão, vamos dizer assim, né, liderados pelo Rui Barbosa, propõe uma campanha chamada de civilista, que era para se opor aos militares no poder. Mas a carta marcada da vez era um militar de Minas Gerais, o Hermes da Fonseca, que ele vence as eleições, do jeito que a gente já imagina, né? Mas é assim que acontece. E aí ele se vinga, ele faz aquela degola no estado, né? Em outros estados também. Ele intervém, ele manipula para que retire a família que era tradicional no poder, essa família Scioli, e coloque alguém favorável a ele. Mas era tudo briga de coronel isso aqui, tá? Imagina, esses Scioli eles mandavam também na região, e o padre Cícero, de certa forma, ele está relacionado com essas elites, tá? É um movimento diferente do de Canudos. Eles querem manter a ordem do jeito que era lá no sertão e o governo federal que não interfira. Então ele lidera um exército liderado por fiéis e também por jagunços, por gente que se juntou lá para combater a tropa que vinha da capital do Ceará, que vinha em direção ao interior, a região do Crato, como é chamada, onde fica Juazeiro, né, do Ceará. Tem na Bahia também uma outra cidade com o mesmo nome, tá bom? Então, assim, o padre Cícero, no fim eles conseguem resistir, né? O padre não foi pra guerra, ele ficava rezando, mas tem um outro padre na cidade,
um artigo que narra um padre que foi chamado lá, que ele foi para a guerra com o trabuco e derrubava os homens do exército com o seu trabuco. Mas o padre Cícero não, ele ficou rezando. Agora, há essa coisa, ele já tinha sido prefeito, inclusive, na cidade, né? Então ele está liderado, ele está ligado com essa política local, ele também lidera essa política local e aumentou o seu prestígio consideravelmente depois que os Accioli voltaram ao poder. Mas ele foi bastante condenado antes pela igreja, né? Uma ideia de que ele era santo, que ele era milagreiro, ele foi excomungado da igreja, enfim. E depois, no fim da vida, parece que reatou com a igreja católica. Mas esse é o panorama aí, um pouquinho dessa revolta, que é cheia de histórias de milagres, de crença. O Padre Cícero até hoje é venerado, por muitos fiéis lá na cidade de Juazeiro, né, e na região toda. A Guerra do Contestado, que é outro movimento importantíssimo, às vezes pouco falado, mais para a região sul, né, chama-se Contestado porque era da região entre Santa Catarina e Paraná, a disputa entre os dois estados. Depois a gente vê numa imagem aqui a região, né. O líder é o José Maria, que era visto como uma encarnação de um outro, que era chamado João Maria. Então é visto como um profeta, como um salvador. E este José Maria, ele vai para a liderança do conflito mesmo. Ele acaba morrendo no início do conflito, né? O que aparece aqui é o monge João Maria, seria o cara que é a base de tudo isso. O José Maria seria a encarnação dele, até onde eu consegui entender as origens dessa história. Então há uma ideia mítica, uma ideia de liderança, assim, aqui de uma monarquia celeste. Eles eram vistos como monarquistas mesmo, e talvez fossem, né? Mas a grande questão é a causa disso, que foi por conta da concessão de terras para empresas inglesas e americanas, que acabaram expulsando esses camponeses de lá, que viviam da cultura do mate, principalmente, e outros pequenos cultivos, né, da região. Então eles perdem e não ganham nada, não são empregados na construção da estrada de ferro, que é essa a questão, uma estrada de ferro que vai ligar ali a região sul com o sudeste e outras partes do país, por uma empresa estrangeira, americana, chamada Brazilian Railway, e do qual um homem chamado Percival Farquhar tinha ali uma liderança aqui no Brasil, inclusive participando de outros empreendimentos, tá? Se pesquisarem, vocês vão encontrar o nome dele envolvido inclusive em problemas e escândalos com essas companhias aí, tanto de via férrea quanto de bondes urbanos. Ele controlava muita coisa, né? E são as vantagens que o governo brasileiro dava a essas empresas, porque aqui não existia também nem tecnologia, nem formação de engenheiros para a produção, para essas grandes obras, né, de transporte e infraestrutura, tá? Então foram também massacrados, foi um conflito duríssimo. Esses sertanejos acabaram se dissipando e morrendo aos milhares na região sul. É mais um dos conflitos civis do Brasil muito sérios aí do início da República. E alguns militares que estavam lá em Canudos, vale dizer, eles foram de novo para essa campanha, e parte deles se negou. Parte deles até passou para o lado, em alguns momentos, dos revoltosos, dizendo que se negava a matar essa gente que era inocente, né? Então há narrativas nesse sentido. Essa é a região do Contestado, tá? Que aparece aqui entre Paraná e Santa Catarina, né? E a região da guerra é mais essa parte aqui, ó, tá? Porto União, Caçador, Videira, são essas cidadezinhas em torno aqui, curitibanos, né? Onde as coisas aconteceram, os conflitos mais complicados, tá bom? E para fechar, falar um pouquinho da questão do cangaço, do chamado banditismo social, né? Esse é um processo longo, na verdade. A gente vai falar aqui vinculado à figura mais famosa, que é o Lampião e o seu camarada Curisco, né? Mas de fato esses bandos, eles percorriam o Nordeste, eles aterrorizavam às vezes as elites, invadiam fazendas, praticavam furtos e também mortes quando havia algum tipo de oposição a eles, ou enfim, é uma coisa assim que não é para falar de uma visão moral sobre isso. A gente tentar sair um pouquinho dessa, entender isso como um fenômeno social do Nordeste, da exclusão, né, dos problemas da desigualdade no Brasil, também do desespero que é viver numa região seca, né, e de certa forma do poder dos coronéis, tá? Então alguns entendem isso, mitificam um pouco, né, a figura do Virgulino Ferreira do Lampião como se fosse um Robin Hood do Brasil, né, que rouba dos ricos e dá para os pobres. Mas de fato eles aterrorizavam também muita gente. Não dava para se opor às ideias
desses líderes, embora o Lampião, sim, ele tenha alguma coisa de esclarecida ali, né? Tentaram taxá-lo apenas como um bandido, mas ele era um cara bastante inteligente, né? E tanto é que essas fotos que aparecem dele, elas são raras, porque apenas um fotógrafo foi autorizado a fazer isso, a registrar o bando. Ele virou uma espécie de amigo até do Lampião na época, tá? Então eles acabaram sim chamando muita atenção. Havia vários grupos, alguns que eram grupos de mercenários, até contratados por fazendeiros, dentro desse espectro aí do que é o cangaço, né? Mas o cangaço que mais ficou conhecido seria esse, que parece ter uma certa autonomia. O bando dele tinha a sua liderança e era autônomo a qualquer outro, e não obedecia a mais nenhuma ordem, né? E isso incomoda muito as elites e o Estado, inclusive. Nesse sentido, eles acabam uma campanha, né, de governos que atravessaram ali alguns governos, e chegou na era Vargas, e foi só o Vargas que conseguiu eliminar esse grupo, tá? Acabar de fato com o Lampião. Havia várias tentativas foram traçadas antes, né, durante a República Velha, ainda com Washington Luiz e tal, tentativas de acordos, nada muito documentado, né, mas o que eles queriam era acabar com esse tipo de movimento, tá? E aí vocês têm o que aconteceu. Esse é o fim do movimento, né? É a degola, literalmente falando. Essas são as cabeças do bando do Lampião. Aqui aparece ao centro, decepadas, né, pela ação do governo, das tropas do governo, dos militares que tiveram essa ordem. É pra pegar todo mundo e matar todo mundo. E eles expõem as cabeças dessa forma grotesca, né, horrível, mostrando aí que o Estado então seria mais forte que qualquer bando, que qualquer grupo que tentasse atentar contra a ordem. Tá bom, pessoal? É isso, então, por hoje, e até a próxima.